Estou feliz aqui pela sua presença a mais um episódio do nosso podcast, A Nova História. E para esse nosso episódio eu trouxe algo muito importante, um tema bastante enriquecedor para as pessoas que gostariam de saber como melhorar o seu autodesempenho, né? Como melhorar a sua vida profissional com mais saúde e com mais melhoras na sua alimentação, porque eu acho que é muito importante para cada um de nós. E para apresentar esse tema, eu trouxe um invitado especial, o Rogério Barbosa, um médico nutricionista. Muito bem-vindo, Rogério. Boa tarde, obrigado pelo convite, tá? Foi um prazer, fiquei bastante elogiado por estar participando, tá? Eu sou formado em nutrição e pós-graduado em fitoterapia. Eu espero estar podendo ajudar bastante aí com informações aí. Certo. Para continuar nosso bate-papo aqui, eu entendo muito, né, que assim, alimentação é muito essencial para todos nós. Mas tem um porém, né, que muitas vezes a gente trata a nossa alimentação daquele jeito, né? De uma forma talvez assim, não equilibrada, porque a gente não tem talvez uma educação alimentar, né? Eu, por exemplo, vou te falar, eu sofro bastante para ter essa reeducação alimentar, por questão de que eu não tinha essa, essa cultura de talvez ter uma alimentação direita desde a infância. Então, assim, eu sou vinda do Peru e a gente tinha, assim, né? Quem tem escassez de recursos financeiros, muitas vezes dentro de casa, come muitas vezes o que tem dentro de casa. Exato. Então, né? Mas a gente vai aprender hoje como se alimentar melhor e ter uma vida, assim, mais equilibrada, com saúde, através de muitas dicas que você nos daria. E para começar o nosso bate-papo, eu queria fazer que você fizesse uma breve apresentação do seu trajeto profissional, por que você escolheu essa área, né, tão importante de atuar na área da nutrição. Ah, legal. Primeiro eu queria comentar o caso que você falou, né? O que você falou é pura verdade, é o que acontece com todo mundo. Nós somos os hábitos dos nossos pais e nossas mães, né? Então, eles nos ofereciam aquilo que tinha capacidade, né, financeira, e aquilo que tinha o conhecimento, né? Aquilo que também foi passado das avós, dos pais deles para eles. Então, a gente traz muito essa herança de costumes. Dizer que é fácil a gente quebrar esse elo não é fácil, mas tem que tentar, porque você tem que pensar o seguinte: o que é mais valioso, né, na sua vida? É o seu corpo, né? Então nós temos que tratar nosso corpo como uma Ferrari, né? Pensa bem, se você tivesse uma Ferrari, você ia colocar qualquer gasolina, né? Você não ia querer colocar uma gasolina boa, vou colocar para que ele rode o máximo possível, né? Então é isso que a gente tem que pensar no nosso corpo. Nós temos que dar o alimento, o insumo, a gasolina dele, para ele poder percorrer o máximo possível com a melhor qualidade possível. Então é assim que nós temos que imaginar o nosso corpo, né? E nós pensamos assim em alta performance, a alimentação pode ajudar diretamente como indiretamente. Diretamente, por exemplo, como nootrópicos, que pode te ajudar na mente. Indiretamente, a partir do momento que você tem uma saúde boa, você consegue ter uma melhor performance, que você não fica doente. E toda vez que você fica doente, você vai ter um afastamento. Toda vez que você fica doente, vai ter que tomar um remédio. Então, isso vai atrapalhar o seu percurso. Então, quanto melhor você está alimentado, né, melhor vai ser a sua performance na vida. Nossa, é interessante, né? Que às vezes a gente esquece essa parte e hoje em dia com muitos alimentos que vêm super processados. Super palatáveis, que a gente fala com gosto, Isso. né? Então, assim, eu acho que a gente tem muita mais dificuldade, né? Sabe, de você talvez botar dentro do seu... De fazer a escolha, isto. E a gente sofre, né? Eu, por exemplo, né? Dentro de casa, para fazer, por exemplo, um prato no almoço, eu sofro bastante. Porque eu não tinha essa cultura de, talvez, dividir o prato bonitinho em 4, né?
qual porcentagem certa de carboidrato, de proteína, entendeu? Então, assim, eu sofro ainda com essas, né, com essa Sim, dificuldade. Né? sim, é legal você falando que essa dificuldade, não se assusta, essa dificuldade é geral, né? Temos de todos. Hoje é falta de tempo, então você tinha até me perguntado, né? Eu sou formado em nutrição, e sou pós-graduado em fitoterapia, porque existe várias, fitoterapia é o quê? É estudo das ervas. Cada erva tem um significado na sua vida, consegue te ajudar de alguma forma. Então, com a união da alimentação, nutrição, mais a fitoterapia, eu consigo trabalhar na vida da pessoa em vários pontos. E isso é muito importante. E você havia me perguntado por que eu comecei com a nutrição. Quando eu era mais jovem, né, eu tinha vários problemas de saúde. E tomava muito remédio e não via solução. Eu tinha, por exemplo, problemas de acne, que eu tomava antibióticos. Tomava um antibiótico, melhorava um pouquinho, parava, voltava de novo. E aí, com um dia, eu ouvi uns comentários falando de alimentação. Aí eu peguei, por um tempo, cortei o leite. Né? Aí, quando fui ver, minha pele limpou em um mês. Eu falei, como que a alimentação teve, né, essa resposta tão rápida de uma coisa que eu sofri anos. Sofri anos tentando lutar contra isso, com médicos para lá, remédios para cá. E aí, isso me despertou. E aí, depois eu comecei a fazer a faculdade de nutrição. E aí a gente viu que a nossa vida, ela é direcionada muito pela nossa alimentação. Às vezes nós não damos a importância, às vezes não imaginamos que nós não estamos dando o máximo que o nosso corpo podia dar, mas quando você entra no foco, começa a se alimentar bem, você não imagina quanto que a sua performance pode melhorar. Né? E fora a questão de ficar sempre doente, às vezes a pessoa acha que é normal. Não é normal. Né? Nós fomos feitos para ter saúde. Então, esse foco é muito importante. E o que você disse lá da questão da alimentação, isso é muito importante. Nós vemos as pessoas com muita dificuldade em fazer a alimentação, em escolher o certo, porque hoje um problema que tem na nutrição é todo mundo acha que sabe um pouco. Né? Então, todo mundo quer dar dica de nutrição. Qualquer lugar que você olha na internet, são dicas de nutrição, dicas de dieta, dieta da lua, dieta não sei mais do que, dieta do ovo. Então a gente vê muito essa falta, esse excesso de informação. E essa informação nem sempre é para ajudar você. Essa informação é para ganhar curtidas. Entendeu? Então você pode ver que muitas desses comentários são polêmicos. Porque quando a pessoa tem uma polêmica, aumenta a visualização, aumenta as curtidas. Então, nem sempre o pessoal está buscando, né, ajudar o próximo. Então, temos que tomar muito cuidado em filtrar essas informações. E procurar quem tem informação, né, quem estudou para isso. Estudei vários anos, né, porque às vezes você acha que aquilo faz bem, mas ao longo do tempo pode trazer alguma consequência. Você, assim, falando da sua dor, porque começou a sua área de se formar na faculdade de nutrição e o fitoterápico, você acredita que as pessoas que hoje em dia, por exemplo, dão umas receitas, né, fitoterapeuta, tudo que vem das ervas, né, dão receitas para, por exemplo, emagrecimento, receita através de chás, né? De chás, garrafadas. Então, assim, você acredita que até onde em si isso pode ajudar a pessoa a melhorar, talvez, né? Que esteja desesperado e que talvez ela ache nessa receita uma forma de talvez fazer uma rotina e poder, né? Talvez E ser a solução dos problemas dela. Isso mesmo. Então, Exato. assim, eu acho que eu gostaria que você desse mais, assim, uma amplitude para as pessoas, né? De entender um pouco mais desse tema sobre a fitoterapia, né? Legal, Né? exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá? Eu já vi vários casos que uma certa erva ela pode ser tóxica. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, tem algumas ervas que são inofensivas, né? Um chá de hortelã, um chá de camomila, um chá de passiflora, mas temos que tomar muito cuidado. Misturas, né? Por exemplo, o pessoal adora muito chá verde, mas chá verde tomado em excesso pode dar problema no fígado. Então, tudo tem que ser com medido, né? Você não pode tomar a torta direita, ficar tomando a todo momento, né? Algumas dietas muito restritivas, tem pessoas que tomam, por exemplo, chá de hibisco. Eu tomo chá de hibisco para emagrecer porque ele me diminui. Eu tenho um caso interessante.
Eu tinha uma mulher que ela tomava uma paciente que ela tomava chá de hibisco, né? E ela fazia uma dieta porque ele tirava a fome dela. E ela pegou e falou pra mim, ó, esse chá de hibisco, ele me dá infecção urinária. Falei, é um dos efeitos que eu não conheço. Mas aí eu fui descobrir a rotina de vida dela. Ela estava fazendo uma dieta muito restritiva. Então ela estava comendo muito menos do que deveria. Então a imunidade dela estava indo para baixo. Aí dava infecção urinária. E ela achava que era o chá. Mas por quê? Ela estava comendo muito menos. Nós temos um negócio que nós chamamos de TMB, que é taxa basal, né? Que é o mínimo que você tem que consumir para o seu corpo ficar vivo. Então, por exemplo, você vai ficar aqui, ó, dormindo o dia inteiro. Você tem um gasto de calorias, que é a sua circulação, seu cérebro, o ar que você respira, o seu coração que bate. Então, tem um consumo mínimo de caloria. Esse consumo mínimo de caloria, quando nós fazemos uma dieta, nós nunca ultrapassamos. Sempre mantemos ele, que é para manter a sua saúde, a sua vida, né? E tem pessoas que comem abaixo disso. Então, vai prejudicar a imunidade, pode provocar cansaço, pode provocar inúmeras consequências. Ele pode causar até, como é que se chama? A prisão de ventre. Sim, a prisão de ventre, ao contrário também, soltar o intestino. Por exemplo, o pessoal gosta muito de tomar chá de sene, porque o chá de sene pega sol do intestino. Por quê? Porque ele é um pouco tóxico. Eu já ouvi falar sobre esse chá. A pessoa adora tomar chá de sene para soltar o intestino, mas ele é um pouco tóxico, por isso que acaba soltando. Então a gente tem que tomar cuidado. Por que seu intestino está preso? Então a gente tem que investigar. Por exemplo, será que é falta de magnésio? Será que é falta de água? Será que é falta de fibra? Tudo isso a gente pode repor sem tomar um chá. Ah, Rogério, eu não consigo ter a quantidade de fibra na minha alimentação. A gente faz essa reposição só da fibra. Fica fácil. Entendeu? A questão de água. Eu tinha uma paciente que ela tomava, comia um monte de fibra, comia não sei o que lá e não melhorava. Aí, coincidentemente, no frio ela melhorava. Eu falei, por que isso acontece? Ela, por quê? Porque no frio nós consumimos menos água. Nosso corpo soa menos, então a gente gasta menos água. Então ela tomava pouca água, ela tomava 2 litros de água por dia. Esses 2 litros de água por dia acabava no inverno sendo bastante. Aí o intestino soltava, ficava bom. No verão, como você soa muito, que nem, por exemplo, eu vou passar uma quantidade de água para você. Se você está no verão, você tem que ter uma quantidade maior, porque você vai suar. O seu corpo, ele usa água para esfriar o corpo. Então você sua bastante. Para quê? Para resfriar esse corpo. Então você tem um maior consumo de água. Quando você vai numa academia, você sua bastante. Então você tem que tomar uma quantidade maior de água para repor essa água. Para não sofrer a desidratação. Exatamente. Né? E quando está no inverno, você usa menos água seu corpo. Tanto é que você pode ver, você urina mais no inverno. Por quê? O seu corpo consome menos dessa água. Então, por exemplo, se 2 litros de água no verão é pouco, às vezes 2 litros de água no inverno tá bom. Então aí o que acontecia com ela? Ela tomava pouca água, só que como estava bem no inverno, o corpo dela usava menos água, então essa água acabava sobrando. Aí melhorava o intestino. Eu falei, ó, isso aqui é comprovação que você está tomando água a menos. Nossa, tá muito interessante o que você está explicando, mas vamos lá, vamos continuar. E aqui, que desafios a profissão da nutrição enfrenta no meio a tudo isso? Você vê, assim, todo mundo querendo dar dicas e às vezes eles não tomam a sério, sabe, de ir mesmo a um especialista para poder colocar em prática aquilo que realmente vai ser, assim, passado por um especialista, né? E não as dicas ou como fala, né? A receita mágica que vai fazer... Né? Então, explica um pouquinho também nessa parte. Legal. Você tocou bem num ponto forte aí, que realmente essa é a dificuldade nossa, né? A dificuldade nossa é que a pessoa está vendo ali nas redes sociais, vê uma pessoa que é magra, fala, opa, o que ela fez vai servir para mim. Então, a pessoa vai dar a dica e a pessoa segue aquilo, acha que aquilo é lei. Mas muitas vezes essa pessoa que está dando essa dica, ela nem faz aquilo, ela faz aquilo só na frente da câmera. Aquilo, às vezes, pode ser bom para ela, por causa do biotipo dela. Então, tem várias coisas. E aí, o que acontece? A pessoa acaba se frustrando. Porque, na maioria das vezes, não dá certo. Na maioria das vezes, é muito restritiva. Tudo que é muito restritivo, você não consegue fazer por muito tempo. Eu acho. Entendeu? Eu é o que acontece. Eu estou fazendo um sacrifício grande. Não pode ser com sacrifício.
porque com sacrifício você não consegue levar a vida toda. O nutricionista ele tem que te passar uma mudança de hábitos, pouco a pouco. Por quê? Você mantém um seu hábito aí há 30, 40 anos, sei lá, a pessoa mais jovem, 20 anos. Eu vou pegar seu hábito em uma semana, vou resolver? Não vou. Então tem que dar paciência, tem que ter calma, um passo de cada vez, né? Um passo de cada vez vai ficando mais fácil você cumprir. Porque o meu pensamento não é passar uma dieta para você fazer um mês. O meu pensamento é passar uma dieta que você faça um ano ou até mais, ou que seja uma mudança de vida. Então, eu preciso passar coisas mais fáceis, eu preciso te ajudar alimentos que você já consome, eu preciso te ajudar com receitas fáceis, que nem hoje está todo mundo na correria. Como é que você vai falar, eu vou ficar em casa costurando, cozinhando 1, 2 horas? Não vai conseguir. Né? Não vai. Então, isso o nutricionista tem que pensar. Ele tem que pensar em uma coisa que é adaptável para você, que seja fácil de fazer, que seja possível, né? E que seja adaptada ao seu estilo de vida e também às suas carências. Porque uma pessoa da internet não tem as mesmas necessidades que você. Ela não tem a mesma vida que você. Então, isso que é legal. O nutricionista ele consegue fazer uma coisa focada para você. Né? Eu faço, por exemplo, um plano de saúde direcionado para você, de acordo com os seus horários, de acordo com o seu estilo de vida. Nossa, e de acordo com a sua capacidade financeira também. Nossa, esse ponto mesmo que eu queria tocar, porque assim, ó, hoje em dia a gente vê que muitas coisas estão muito caras, até as verduras. E eu ouvi falar, né, que muitas vezes assim, por exemplo, alguém que quer, né, emagrecer, já não tem a capacidade financeira para talvez botar um prato de comida dentro de casa. E se você passar uma receita que talvez custe talvez um valor ou o dobro daquilo que talvez ela já não consegue, como é que ela vai se manter no ritmo de querer fazer uma dieta? Legal, muito bem, muito legal, muito bem colocado. Exatamente, essa é a função do nutricionista. Eu não posso passar caviar para você se você não pode comprar. Então eu tenho que, de acordo com a sua capacidade, eu tenho que direcionar de acordo com a sua capacidade. Então, por exemplo, Rogério, eu tenho dificuldade com falta de tempo. Opa, então vamos pegar uma verdura que você consiga comer crua, ou que já compre ralada, que seja fácil você colocar no prato. Que não precise cozinhar, que não precise fazer muitas coisas, muito preparo. Então é isso que o nutricionista é o papel dele. Não adianta eu passar uma coisa para você. Eu tenho que passar uma coisa para você que você consiga fazer. Essa é a função. Porque só pegar uma receita e entregar, se vira, não vai funcionar. Aí eu vou virar uma pessoa de internet. Não, não é isso. Por isso que a minha consulta, para você ter uma ideia, dura 1 hora. Eu tenho a consulta e mais um acompanhamento. Então eu vou fazer um investimento de tudo que está te sabotando. Porque tem alguns estilos de vida que você faz e acaba te sabotando. Eu vou tentar te ajudar. E vou te passar um plano, uma dieta que você possa fazer, que você tenha a capacidade de fazer, que esteja a capacidade de você fazer e de você comprar. Porque se eu pegar e jogar, não vai, entendeu? E depois eu faço o acompanhamento para saber como é que está. Falar, você tá conseguindo fazer? Quer trocar? Às vezes acontece isso também, entendeu? A gente faz pra um paciente e fala, eu acho que dá para me cumprir. Mas depois ele fala, ele não conseguir. Então vamos alterar. Entendeu? É isso, é uma briga constante. Um passo de cada vez. Eu tenho assim um trechinho aí que eu vou falar. Eu tenho uma pessoa que me ajuda dentro de casa, né? E aí ela veio do Peru, já veio com muita assim, disfunção na alimentação, né? E assim, do nada, o picado do mosquito fez bolhas, saquinhos de água, sabe? Na perna, em todo que o mosquito tocava. E aí o médico, né, na farmácia falou que é alergia, né? E eu falei assim, mas não pode ser isso, só alergia. Aí ele passou no médico, né? Aí ela tinha monte de disfunção na saúde mesmo, na saúde alimentar, né? A falta de sono que ela tinha, né? O trabalho excessivo lá no Peru, né? A falta de sono. E aí ela não comia nenhum tipo de verdura. A gente vê muito isso. E aí quando chegou na minha casa, o que aconteceu? Eu já tenho o hábito de fazer sempre uma salada, mesmo que a minha filha não tinha muito hábito de comer, mas eu sempre colocava aí, porque eu gosto de salada, né? Então, aí o que acontece? Ela não foi né, no nutricionista, aí ela cortou tudo. Porque a médica tinha passado que, tipo, tinha que cortar isso, cortar aquilo, mas ela cortou zero, sabe?
Aquela lista aqui. Aquela lista mesmo, zerou tudo. Aí ela estava vivendo, tipo assim, a base muito desequilibrado mesmo. Aí eu falei assim, isso aqui não vai te ajudar. Porque eu acho que, assim, você está indo muito restritamente na sua alimentação e isso pode futuramente te sabotar, porque eu acho que você pode acabar, como você falou, o sacrifício pode acabar, sabe, se sentindo que você está sacrificando muito e você vai querer dar recompensas futuras, talvez botando o dobro do que você já come. É o que pode acontecer. Entendeu? Muito certo o que você falou. E uma coisa que a gente percebe também, quando a gente vai fazer um regime, não é só cortar. Então, por exemplo, quando você vai fazer um regime, você vai entrar em chama de déficit calórico. O que é isso? É você comer menos caloria do que o seu corpo gasta. Então, por exemplo, o seu corpo hoje, para se manter, gasta 2.000. Eu vou te passar 1.800 calorias, um déficit de 200. Eu tenho que ir aos poucos, porque se eu baixar muito, você começa a perder muita massa muscular. Então, esse pessoal que faz dieta muito restritiva, às vezes corta a proteína, começa a perder massa muscular. Aí a pessoa emagrece. Por exemplo, emagreceu 5 quilos. Aí desses 5 quilos, um monte é músculo. Perde a massa muscular. Aí quando essa pessoa retoma, esses músculos demoram a vir. Aí essa pessoa retoma com mais gordura que tinha antes. Eu vejo demais isso. Pessoas que nós chamamos de falso magro. Pessoa que você olha esteticamente é magro, mas ela não tem proteína. Você olha assim, a pele dela é bem mole. Sabe, ela não tem proteína, porque ela perdeu nessas dietas e não fez uma preocupação com questão de proteína. É o que acontece muito com o pessoal que toma esse remédio da moda agora, que é o Ozempic. Ozempic. Hoje é um dos mais tomados aqui no Brasil. E tá vindo um novo aí, que se chama Mounjaro, que acabaram de liberar ele. Esse é um pouquinho mais caro. Então esse Ozempic que ele faz? Você toma ele libera um hormônio que dá saciedade. Então a pessoa fica sem fome. Então você vê várias pessoas que comem pouco, o mínimo, come menos do que deveria comer. E o que acontece? Hoje tem um efeito colateral que nós chamamos de cabeça de Ozempic. O que é isso? A pessoa começa a perder os músculos e ele perde, inclusive, o colágeno, que é uma proteína, da pele. Então você consegue perceber no rosto da pessoa que ela toma Ozempic, que ela começa a ter um murchamento, até algumas pessoas pode até cair um pouco a estrutura da pele. Então a gente percebe, olha, você está tomando Ozempic e não está fazendo o acompanhamento que deveria. Então, o que a gente faz? Está tomando Ozempic? Vamos caprichar nas proteínas. Fazer um pouquinho de exercício também, que é para você conseguir manter essa taxa muscular. Porque se você perder muito músculo, o regime não fica tão legal. Depois você vai ficar uma pessoa flácida. A musculatura é que dá o torneamento da mulher, é o que dá o torneamento do homem. É questão também de saúde. Quanto mais músculo você tem, mais você consome calorias, mais você consegue ficar magro. Por exemplo, você vê o caso desses pessoas de musculação, marombeiros. Como eles têm muito músculo, tem pessoas que comem 5.000, 6.000 calorias. E ainda não é o suficiente, ele tem que comer mais para conseguir manter o corpo. E mesmo assim ficando magro. Como é o meu caso. Antigamente eu comia 2.000, 2.500 calorias. Hoje eu como 3.000 calorias e tenho menos gordura que antes. Porque como eu tenho uma taxa maior de músculos, o meu corpo demanda mais calorias. O meu metabolismo fica mais rápido. E outra coisa, quando você tem uma maior saúde, uma maior taxa de musculatura, quando você faz exercício, em estudos mostram que você é mais ativo. Então você anda mais, você acaba gastando mais também indiretamente. Nossa. E isso também nós chamamos de, o pessoal fala que é tipo uma conta corrente. Quanto mais músculo você tem, você vai guardando essa conta corrente, essa poupança. Isso vai te ajudar na velhice, isso vai te ajudar se você precisar de uma internação. Por exemplo, as pessoas que tinham taxa muscular melhor, no Covid se davam melhor. Depois do pós-Covid se recuperavam melhor. Essa taxa muscular ajuda muito, é muito necessária. Fora problemas de quebra de osso, da questão de idosos, né? Hoje a questão do idoso, a gente fica brigando muito com essa questão da sarcopenia, que é o quê? A quantidade de músculos que o idoso tem. Isso protege e dá mais longevidade. E outra questão que eu queria assim, que explicasse um pouquinho, a questão da água. Tem para cada pessoa 1 litro necessário, ou dependendo do peso, como é que acontece? Exatamente, é isso aí, pelo peso. Geralmente nós passamos 30 a 35 ml por quilo.
Entendeu? Então, por exemplo, se você tem 60 quilos, vai dar mais ou menos 2 litros de água. Entendeu? Pelo menos. Isso sem contar a atividade física. Mas, assim, como você falou, no inverno e no verão, como é que tem que Isso, ser? exatamente. Então, a gente passa 2 litros, dá pra tudo, mas nesse caso, tá? Nesse peso aqui. Agora, pra não errar, eu gosto de passar 3 litros. Agora, por exemplo, quando a pessoa tá na academia, ela sua muito. Então eu falo, ó, não conta, por exemplo, geralmente a pessoa toma 500 ml, até mais, numa hora de exercício. Eu falei, ó, não conta essa água, porque essa água foi só pelo suor lá que você soltou. Então eu falo, ó, tem os 3 litros mais esse meio litro aí que você tomou pro exercício. Mas no mínimo a gente põe 35 ml por quilo. 35 ml. Ó, aí de casa, já vai fazendo uma soma aí pelo peso que você tem por 35 ml por cada quilo, Por cada né? quilo. Então, aí de casa, ó, uma dica muito importante para quem quer já começar a aumentar, né, esse hábito de beber água, ó, dica muito importante. E se não quiser errar, né, falar, não quero errar, 3 litros. 3 litros é uma conta que dá para a maior parte da população. 3 litros é uma quantidade tranquila. E a água, que propriedades tem para o cérebro, para a gente se manter? Porque a gente sabe que 70% de água existe no nosso corpo. Então, assim, dê essa dica tão importante para nós, o que a água faz, porque muitos de casa, às vezes, não sabem a propriedade que a água proporciona a cada corpo, porque muitas vezes tem aquelas pessoas que falam, não, a gente não precisa beber tanta água assim, porque como é que se chama? É o marketing que vende água, que quer botar esse hábito para você. O que você falaria sobre esse tema, por Legal. exemplo? Você já falou tudo, né? Como você falou, a questão de 70% que é água. 80% do nosso músculo é água. Então 80%, você que está preocupado com estética, quer ficar com músculo, 80% é água. Então tem que tomar água. Pele, limpeza de pele. A água ajuda a limpar os rins, tirar as impurezas. Então, às vezes a pessoa está gastando milhares de reais aí com a pele, sendo que a água já ajudaria bastante. Questão cerebral, o cérebro precisa de muita água. Quando você tem falta de água, você pode ter uma confusão mental. Muita gente confunde a fome com sede. A gente dá dica, ó, quando a pessoa está melhor hidratada, ela sente menos fome. Muita gente fala, ai, tô com fome, às vezes é sede. Idoso, o que acontece? Conforme você vai ficando mais velho, essa porcentagem de água sua vai diminuindo. Um idoso, se ele não tiver hidratado, ele tem confusão mental. É incrível. Eu só vejo isso pelo meu pai. Meu pai tem 78 anos. De vez em quando ele fica com confusão mental. Aí eu sei que está faltando água. Eu vou lá e hidrato ele, melhora. Então é muito importante. Outra coisa também, se você está preocupado com a questão de estética, as mulheres têm muito a questão que a gente fala de segurar água. Ah, eu estou inchada, eu estou com retenção hídrica. Quanto mais água você tiver, menos retenção hídrica você vai ter. Nós temos um hormônio que ele solta essa água, né? Que ele libera a água. Quanto mais água você toma, mais você libera o hormônio. Então, mais água você solta. Então, quando você está com retenção de água, às vezes é por falta de água. O corpo faz essa retenção porque sabe que ele está tendo falta. Então, fala, como essa pessoa não toma água, eu vou reter. Certo. Entendeu? Impacta muito. E, Rogério, outra pergunta, assim, que ontem me deixou um pouco chocada, assim, inclusive eu coloquei no status do meu WhatsApp, sobre a questão do pH da água. O que você teria que falar um pouquinho sobre o pH da água? A água é tudo igual? A água como é que se chama? É diferente um do outro, né? A gente está falando aqui de nutrição, né? Essa questão do pH da água, eu vou te ser sincero, eu não me preocupo muito, tá? Porque com a questão do pH da água, vai bater no nosso estômago é ácido e tal. Agora, a qualidade de água, sim. Tá? Existem vários tipos de qualidade de água. Por exemplo, água de garrafinha plástica. Fala, mas toda água de garrafinha plástica. Sim, essa água fica na garrafinha plástica, que é carregada no caminhão. Aqueles caminhão caçamba que são abertos, ficam tomando sol. Aquele plástico é o plástico mais barato possível, né? Porque ele é muito representativo referente à água, então eles têm que fazer um preço bem baixo. Então é o plástico mais barato possível. E você pode estar soltando essas partículas de plástico na água. Então esse é um caso a se preocupar. É questão de cloro.
Né? Por isso que eu até falo, invistam num filtro bom, né? Na vela que vai dentro do filtro, para que consiga filtrar bem, tirar o cloro. O cloro não é bom pra gente. O cloro está na água para matar os micro-organismos. Mas depois que quando nós vamos tomar, tem que tirar esse cloro. Então é importante. Eu vejo mais dessa questão. Claro que a água em garrafa de vidro é melhor. Mas se essa pessoa também tiver uma água da Sabesp ali tratada, com um filtro bom, não economize no filtro, porque um filtro, ele dura 6 meses. Aí a pessoa vai lá e compra um filtro lá de 10 reais. Não, compra um filtro melhorzinho. A vela, né? Que eu falo a vela que tem dentro do filtro lá. Porque tem aquela carapaça e no mínimo tem que ter um carvão ativado. Né? Aquele carvão ativado faz a filtragem, tira o cloro, que é bastante importante tirar. A maior questão dessa questão da pH da água é, por exemplo, o refrigerante. Refrigerante, como tem o gás, como tem o açúcar, geralmente o pH é bem ácido. Então, esse é bem preocupante. Refrigerante é muito preocupante. Né? Principalmente o que tiver tiver açúcar. Né? Além do mais, é calórico. Nossa. É claro, o pessoal também faz um tumulto. Ah, a Coca vai matar, tal. Faz bem? Não faz bem. Agora, morrer por causa de uma Coca-Cola você não vai. Né? Agora, é bastante calórico, então tome o light. Já que vai fazer, a gente chama de redução de danos. Já que, por exemplo, já que você vai numa pizzaria, não precisa comer 10 pedaços. Come um pouco menos. Já que você vai numa hamburgueria, reduz um pouco a maionese, reduz um pouco o refrigerante. Por quê? Para o dano ser menor. Nossa, é importante isso saber, porque assim, muita gente, né, como você disse, de querer restringir tudo e falar assim, eu não posso comer uma pizza, eu não posso comer, não posso Aí. né? Muito legal. Então, eu gostaria de falar um negócio sobre isso. Eu sempre toco nesse assunto. Nós somos seres humanos. Todo mundo sai do trilho. Eu chamo de falar sair do trilho. Todo mundo. Qual que é o segredo? O segredo é quando você sair do trilho, voltar o mais rápido possível. As pessoas ficam na mente o seguinte: eu saí do trilho, segunda eu volto. Não espere segunda. A próxima refeição você volta. Então, por exemplo, nós chamamos de redução de danos. Por exemplo, você saiu e fez umas compras. Fala, nossa, eu gastei demais. O que você faz? Fala, como eu gastei demais hoje, eu vou economizar para compensar isso que eu gastei. Na nutrição é a mesma coisa. Você vai sair fora do trilho. Você comeu demais essa noite? No outro dia, come salada com a proteína, salada com bife. Vamos matar essas calorias que você comeu a mais e tá tudo bem. Né? Você não é robô. Você não vai acertar todas as refeições. Não, é normal. Né? A gente tem que viver também. Só que é isso, redução de danos. Aumentou demais hoje? Comeu demais? Essa noite fui lá e comi 5 pedaços de pizza. Amanhã, na próxima refeição, come uma salada com bife. Entendeu? Tudo bem. Ou então, eu conheci um casal que fazia o contrário. Falava, Rogério, hoje eu vou numa churrascaria. Então o que eu fiz? Já comi leve na hora do almoço. Eu comi uma salada, comi um pouquinho de proteína, já para me preparando para essa refeição. Nossa, é importante fazer, né? Como é que se chama? Eu acho uma troca de experiência. Isso, né? Legal, isso. Por exemplo, assim, para não sofrer tanto, né, na hora de talvez, ou sentir culpa, né, na hora de Exatamente. fazer o excesso, né, talvez de ter exagerado em algumas coisas que são hipercalóricas, né? Que vai acontecer com todo mundo. Tá? Isso que a gente tem na cabeça. Acontece comigo, vai acontecer com você, com todo mundo. A gente tem que estar preparado para isso. Errou nisso? Corrige. Né? Por quê? O que é a dieta? A dieta é matemática. Entendeu? Ela é matemática. Você comeu demais aqui, come de menos aqui e tá bom. Neutralizou. Entendeu? Agora, que nem você falou, a pessoa pega, fica cismada. Eu errei com tudo, eu não sirvo pra mais, vou parar. Pronto. Ou então, não, já vou chutar o pau da barraca mesmo, segunda eu volto. Não, eu errei aqui agora, amanhã eu já corrijo. Entendeu? E tá tudo bem. Todo mundo faz isso, todo mundo sai fora do trilho. Nossa, eu gostei bastante dessa ideia já. Porque muitas vezes eu também sou assim, entendeu? Eu exagero em algumas refeições e às vezes eu falo assim, amanhã, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o jejum intermitente. Legal. Até que ponto isso nos ajuda? Legal. Ou, né?
dependendo, ou depende também de pessoa para pessoa, como é que funciona isso aí? É isso aí, é legal. Eu acho super interessante, né? Só que cada corpo um corpo, tá? Então a gente tem que ver se a pessoa não tem uma comorbidade, né? Se uma pessoa não tem uma gastrite nervosa, porque como você fica com o estômago muito tempo vazio, pode atacar a gastrite. Então cada corpo um corpo. Eu gosto, tá? Eu gosto, mas não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo. Eu gosto de fazer, de vez em quando eu faço de 14 ou de 16 horas, que geralmente eu paro às 6 ou às 8 horas de comer, depois só vou comer no meio-dia. É interessante, você tem menos picos de insulina, é muito bem para quem é diabético, entendeu? Só que tem algumas técnicas, entendeu? Não adianta você fazer o jejum intermitente, depois, quando acabar o jejum intermitente, já comer um prato de macarronada, né? Então a gente tem, o final do jejum intermitente, eu gosto de terminar com uma proteína e tal, para não elevar muito a insulina. E eu acho legal. Faz apoptose também. Agora, jejum maiores que esse é bom fazer com acompanhamento médico. Por exemplo, eu já fiz jejum de 24 horas. Entendeu? Nossa. Eu achei interessante, mas tem que tomar cuidado. Mas é bom, é muito bom. Eu fiz um jejum de intermitente de 24 horas, eu emagreci, acho que foi 1,5 kg. Emagrece bastante. Apesar que também que muita parte é água, tá? Nós temos glicogênio no corpo, esse glicogênio solta água. Então tem muita parte água. Mas é bom, funciona muito bem. Mas cada corpo é um corpo. Essa é a questão da nutrição. Mas nessa parte aí você pode beber água ou não pode Pode beber água. Ah, Então, tá. você pode. Pode não. Você Pode- deve. Ah, tá. Tem que estar muito bem hidratado. Deve, tá? Você pode tomar água, você pode tomar chá sem açúcar e pode tomar café também. Tudo que não tem caloria pode. Então Porque você pode. aí de casa já tava meio que assim, jejum é não comer nada, sabe? Mas Entendeu? não, tem que tomar água, tem que estar bem hidratado. Entendeu? Eu tomo com um pouquinho de água com sal até, que é para repor os eletrólitos. Entendeu? Pode consumir tudo que não tenha caloria. Então pode consumir. Pode não, deve. Tem que estar bem hidratado. Eu sempre busco isso. Busque bem a hidratação. Isso é muito importante. E algumas pessoas, quando estão em jejum, elas sentem um cansaço, uma tontura, um mal-estar. E algumas pessoas, você tomando um pouquinho água com eletrólitos, que são os sais minerais, dá essa ajuda. É claro que a pessoa tem que ter um acompanhamento médico, tem que ver se a pessoa não tem pressão alta, né? Porque mesmo sendo uma pouquinha quantidade de sal, pode fazer mal. E o sal que eu falo não é o sal de cozinha, tá? É o sal grosso ou aquele sal integral. Tipo sal de Mossoró, é um sal mais grosso. Sim, sim. Porque aquele sal de cozinha ele é refinado. Ou aquele sal meio rosa, sabe? O sal rosa, Né? de Himalaia, tá? É, né? Esse aí. O Mossoró também, ele parece Bem uma graduado. farofa. Parece uma farofa. Até o sal grosso, aquele sal de churrasco também serve. Aí tu põe um pouquinho na água, você repõe esses eletrólitos, você consegue suportar melhor. Tem gente também que faz ginástica, exercício, musculação em jejum. Aí eu conheço uma pessoa que fala, eu tô fazendo em jejum e eu sinto tontura, tá? Eu não consegui. Aí ela repousa os eletrólitos, nossa, tá uma maravilha. Então, por isso que é bom procurar um nutricionista, ele vai poder te ajudar com essas questões. Às vezes a gente, tipo, eu acho que a gente consegue, né, ter uma amplitude como que você vai cuidar direito, né? Não aquelas dicas só que é rápido, que talvez você não vá... Que não vai a fundo, é verdade, né? verdade. Entendeu? É isso aí. Porque eu acho eu acho muito importante sempre um acompanhamento, porque a gente, no nosso dia a dia, muitas vezes, né, a gente acaba fazendo tudo assim, não, eu vou fazer. Não, mas quando tem alguém falando, ó, tal dia a gente tem né, tem marcado, olha, é isso aqui. E às vezes talvez eles, né, te dão até uma planilha, né, como é que se chama? Para você fazer Planejamento. um planejamento, Isso. entendeu? E eu acho assim, eu acho muito importante. Sim. É assim, eu falo assim, cada macaco no seu galho. Por exemplo, você tem as suas especialidades. Você estudou para isso. E eu tenho também meus atalhos. Então, por exemplo, eu além de ter estudado alguns anos, feito pós-graduação, eu tenho muitos pacientes. Então eu tenho um histórico grande. Por exemplo, quando eu vou solicitar um exame para você, de acordo com o que você fala para mim, eu já sei o que pedir. Porque eu já sei o que influencia. Fala, olha, eu tô com cansaço de manhã. Pai, esse cansaço só de manhã ou à tarde? Não, só de manhã. Eu já na minha cabeça, pai, é cortisol. Então, conforme os relatos que você me fala e os relatos do que você come, eu já consigo saber.
Às vezes eu peço o exame, né? Eu peço o exame para verificar, mas se eu tô vendo que você não tá comendo carne vermelha, que você não tá você vai estar com falta de B12. Então, a gente sabe os atalhos. Eu falei, você tá com problema disso? Eu já sei. Eu falei, vamos pedir um exame para confirmar. Porque só pelos seus relatos, pelo que você come, eu já sei se você está batendo a quantidade de proteína ou não está, se você está batendo a quantidade de verduras e frutas que tem, eu consigo verificar. Então, eu já consigo atuar naquilo rapidamente. Porque a gente tem histórico. Não é só você, isso acontece com todo mundo. Então, fica mais fácil a gente atuar. E aí eu queria perguntar uma coisa assim, bem assim, que aconteceu comigo, por exemplo. Quando você, por exemplo, come, né? A refeição do meio-dia. É saudável você, por exemplo, dormir? Tá, interessante. Ou quando, por exemplo, tem um lapso de minutos que você, tipo, às vezes sente até cansado e você quer, sei lá, cochilar, entendeu? Isso, a gente chama de siesta. Tinha alguns países, eu acho que, não sei se, acho que é na Espanha, que o pessoal até para o comércio para dar esse descanso, né? Isso vai de pessoa para pessoa. Eu mesmo, para mim, não serve. Eu, quando eu dou esse cochilo, eu fico estragado. A minha tarde não anda, sabe? Eu não sei o que acontece. Eu fico ruim. Agora, para muitas pessoas servem, pessoas gostam, 15 minutinhos. O que a gente aconselha? Não dormir muito, cochilar, de preferência sentado, né, numa posição não deitado. Não deitar para o lado esquerdo, porque o nosso estômago é para cá, você pode soltar o líquido estomacal, aí te dá refluxo. Então, mais um cochilinho. Se a pessoa se sente bem, não tem problema nenhum. Agora, às vezes a gente tenta investigar por que tá dando esse soninho também, né? Às vezes a pessoa tá comendo muito pesado. Né? Aí o que acontece? Por exemplo, quando eu como uma feijoada eu sinto. Claro, porque é mais pesado, entendeu? O seu organismo está tendo maior dificuldade. O seu estômago demandou mais sangue para ajudar na digestão. Então, mas não tem problema não. Desde que seja, 15, 20 minutinhos. Mais do que isso também não aconselho. E nessas circunstâncias que eu te falei, cuidado para não deitar, porque senão o suco gástrico... Eu tenho conhecido várias pessoas que dá problema de refluxo. É a mesma coisa a pessoa jantar à noite e deitar. Refluxo é aquele problema que a pessoa sente queimação aqui, sabe? Do suco gástrico. Eu tinha um paciente, né? Nós temos 2 tipos de refluxo. Esse refluxo que a gente chama mecânico, que é a pessoa que deita. Falei, esse não tem o que fazer, esse é você. Você tem que se policiar. Acabou de comer, no mínimo 1 hora sentado. Não pode deitar. E tem o segundo, que é algumas pessoas, a pessoa acha que é excesso de ácido, mas o que a gente vê é falta de ácido. O seu estômago não solta o ácido necessário, então a comida não vai para o intestino. Então eu tinha um paciente que sofria mais de 10 anos. Em 1 semana, ele tomando uma substância que nós chamamos de cloridato de betaína. Ela ajuda a produção do estômago. Em 1 semana resolveu o problema de refluxo. Nossa. 1 semana. A pessoa vinha há 10 anos tomando omeprazol. Omeprazol é um remédio que o pessoal toma para tirar a acidez. O meu esposo já tomou. Eu tomei algumas vezes também, porque assim, eu sentia muito refluxo e às vezes uma dor aqui, ó, uma queimação, Exatamente. Né? Então, a maior parte... Então, por que ele resolve? Ele tira a acidez. Ele tirou a acidez, esse suco gástrico subiu. Ele não vai fazer mal, porque não está ácido. Por quê? O suco gástrico é bem ácido. Essa parte aqui do esôfago e tal, ele tem uma acidez menor. Então, quando esse ácido sobe para cá, ele sente. Você toma o omeprazol, tira a acidez, você não vai sentir. Só que você está mascarando o problema. Em alguns casos, é interessante. A pessoa está tomando antibiótico e está complicando o estômago dele e tal. Mas existe, por exemplo, ervas, né? Espinheira santa. É um santo remédio. Ele tira ele desinflama. Espinheira santa. Espinheira santa. Muito bom, muito. Eu conheci uma pessoa também que tomava omeprazol há vários anos. Depois muito. Olha, o que sabe quanto custa isso? Um saquinho, R$5. Nossa. R$5. É incrível. Ele tem uma função anti-inflamatória. Muito bom. Para quem tem problema de gastrite também, muito bom. Mas é claro que nesse caso eu também gosto de passar alguma coisa para aumentar a acidez estomacal. Às vezes também eu tenho uma vitamina chamada zinco, que é um mineral. Ele também aumenta a acidez estomacal, às vezes ajuda. Ou esse cloridato de betaína também. A gente toma manipulado, 60 dragas, custa R$30. Então... Comeu junto com a comida. Ou então até, o que eu posso passar também, o suco de limão. O suco de limão ajuda a acidez, às vezes resolve. E a água tônica?
O que que faz com o corpo? Tem muita gente que ingere depois de comer algo pesado. Exato, então vamos lá. Água tônica, algumas delas tem um pouco de como se fosse refrigerante, porque é adoçado. A água tônica, ela tem uma substância lá que vem da quina, que eu esqueci o nome lá, mas vem da quina. O que, que é? É um ótimo digestivo. Por exemplo, para quem está querendo aí, está com problema de digestão, quina. Também é uma casca de uma árvore, é ótima para digestão, ótima. Quina. Algumas pessoas conhecem como quina ou como quina. Quina. É usado também para malária. É muito bom essa erva. Só que tem um problema. Ela é muito amarga. Já foi avisar, é bastante amarga. Quem gosta de detox aí pode ser que encare ainda. Detox é uma coisa assim, não é tão né? Mas você conhece boldo? Já ouviu dizer em boldo? Já. Então isso aí, boldo é refresco perto dele. É muito mais... boldo também é interessante para digestão. Né? Ele ajuda... Eu tomo bastante. Ele ajuda a liberação da bile e tal, muito bom. É uma erva muito boa também. Porque às vezes a gente vai tentando achar, né, uns meios, né, porque às vezes a gente, né, não tem esse hábito de ir para um nutricionista. Eu mesma não tenho hábito, mas de hoje em diante já tenho para quem vou recorrer, né, para cuidar Mas, assim, a gente tem que entender um pouquinho com o que você está passando, muitas vezes, que a gente está negligenciando uma parte importante, né? Sim. Que talvez a gente, tipo, quer ser tudo, mas não está cuidando da máquina. Do motor da máquina. Entendeu? Sem a máquina correndo bem, a máquina bem ajustada, ela não vai correr como você quer. Né? O que a gente vê muito, né? As pessoas acabam postergando a saúde, né? Fala, eu não gosto de fazer isso, mas não é para gostar, né? Quem faz o que gosta é criança, né? A gente tem que fazer o que é preciso. Por exemplo, você, mãe de casa, tem que levar o filho para a escola, tem que acordar de manhã para fazer a lancheira dele, preparar a roupa. A mulher nem pensa. Ela sabe faz no automático. Ela sabe que é obrigação dela. Ela sabe que é obrigação dela. Se eu não fizer, ninguém vai fazer por ele. Ela nem pensa se está certo ou está errado. Ela fala, eu tenho que fazer. Então esse pensamento tem que levar para a saúde também. Entendeu? E eu não estou falando se matar. Falar, eu não gosto da academia. Eu também não gosto. Mas vamos lá, 40 minutos. Não precisa se matar na academia. 40 minutos, 3 vezes por semana, já vai ter um resultado ótimo. Não é obrigatório para emagrecer. Tá? Não é obrigatório. Mas se fizer, acelera. Para emagrecer o quê? Hábitos bons e um pouco de déficit calórico. Agora, se você colocar a musculação junto, um exercício junto, você acelere muito. Entendeu? Tem um resultado muito melhor, muito mais rápido. Não só esteticamente. Tá? Quando você, por exemplo, você vê agora muitos empresários, pessoas que estão demandando, falar, olha, eu preciso da minha cabeça boa, com o meu corpo bom. Eles estão entrando na musculação. Porque eles sabem que eles conseguem um resultado melhor. Eu vou estar perdendo... minha vida é corrida. Eu vou estar perdendo 1 hora aqui na academia, mas no meu trabalho, a minha mente, os meus neurônios, eu vou trabalhar melhor. Eu vou ter uma alta performance. Então, hoje em dia, você vê muito isso. Muitos pessoal do empresariado, a procura de nootrópicos, que são nootrópicos. São substâncias que vão conseguir extrair o máximo da sua mente. Então, as pessoas estão se preocupando com isso. Olha, eu tenho que estar com as minhas vitaminas em dia, eu tenho que estar com a minha alimentação em dia, porque eu vou conseguir ter um resultado melhor. E hoje em dia é isso, né? A nossa vida é de resultados. Né? Você consegue ter resultados melhores com a mesma ferramenta, né? Isso é ótimo. Você ter uma velhice melhor, entendeu? Não ficar doente, porque a doença também atrapalha a performance. Cada vez que você tá preocupado com uma doença, por exemplo, uma pessoa com dor, ela não consegue preocupar com outra coisa senão com a dor. Nossa. Se a pessoa não tem gosta de uma saúde boa, né? Como que ele vai dar o 100% dele, ou até mais, às vezes que ele precisa? Né? Então, como você falou, se preocupar com a máquina. Né? Se preocupar com a máquina. Isso é muito importante. Mas a gente tá vendo aí, né, uma pessoa se mobilizando para isso, vendo que isso é importante. Né? Não está preocupado com a saúde, mas estou preocupado com o meu desempenho. Também é válido. E tem gente que se preocupa com a estética. Também é válido. O importante é se preocupar. E outra coisa, assim, né, que eu ouço bastante também das pessoas que têm alto desempenho, né? E eu vou atrás de aprender um pouco mais do emocional, né? Ele interfere muito nessa reeducação alimentar. A emoção é uma coisa que talvez ele tem que caçar. Como é que tem que ser essa relação da emoção,
né? Que talvez com a razão, eu devo comer isso, mas a sua emoção fala, não, come isso que te faz sentir um pouquinho, sabe? Você está triste, come um chocolate, por exemplo, né? Então, como é que é essa relação, né? Que você Perfeito, explicaria? perfeito, legal. Eu vou falar até uma brincadeira contigo. Já viu quando a criança tá lá, não sei, no nosso tempo tinha isso, né? Começava a comer tijolo. Por que comia tijolo? O nosso corpo precisando de ferro. Então buscava a criança ir lá comer tijolo. Porque o corpo está precisando de ferro. É o mesmo caso da mulher. Por que ela come chocolate? Porque ela está precisando de triptofano. Então o nosso corpo é bioquímico, entendeu? Hoje em dia, as pessoas, a gente vê muito o pessoal tomando recaptadores de serotonina. O que são isso? A fluoxetina, sertralina, pessoas que estão com problema de ansiedade ou problema de depressão. Então a gente vê um consumo até exacerbado disso hoje em dia. Com a Covid, então, teve um aumento ainda maior. O que é isso? Essa serotonina, ela é feita, a maior parte, no intestino. Como que ela é feita? De acordo com o que você come, com os insumos que você dá. Então, por exemplo, você vai construir aqui um muro. Se não tiver tijolo, se não tiver cimento, não sai o muro. Então é a mesma coisa. Como é que produz essa serotonina? Que é o hormônio da satisfação, da alegria. Então, esses remédios, ele buscam aumentar essa serotonina. Na verdade, não é aumentar. Na verdade, ele não deixa desperdiçar. O neurônio solta essa serotonina e depois puxa de volta. O que esse remédio faz? Ele não deixa o neurônio puxar de volta. Então, você fica com maior excesso de serotonina. Por isso que você sente aquela tranquilidade. Só que através da nutrição, você pode corrigir isso. Como? Você aumentar a produção. Como que você aumenta a produção? Magnésio. Por exemplo, no Brasil, eu passo magnésio para quase todos os pacientes, porque nós temos deficiência. Magnésio, B6 e o triptofano. O triptofano é que tem no frango, por exemplo, no leite. Tem pessoa que fala, olha, eu tomei um copo de leite e eu consegui dormir bem. Por quê? Porque tem o triptofano. Tem no chocolate também. Aí o que acontece? A pessoa comendo o frango, comendo o triptofano, junto com a B6, junto com o magnésio, vai levar esse triptofano a virar a serotonina. Então a pessoa já tem uma melhora. Então a alimentação traz isso. Entendeu? O estudo dos hormônios, né? A pessoa, eu tô meio devagar, não consigo emagrecer. Eu vou analisar problema no T3, problema no T4, que são os hormônios tiroidianos. Sim. Um homem tá ali meio devagar, tá com dificuldade para tomar decisão, pode ver lá, problema de testosterona. Entendeu? O homem, ele tem 10 vezes mais testosterona que a mulher. A testosterona é o hormônio da fúria, da vontade. Então, por exemplo, a pessoa vai começando a ficar mais velha, começa a ficar mais devagar, ela vê a testosterona. Ou então, eu atendi um paciente esses dias de 25 anos que estava com a testosterona de 300. Eu falei, isso aqui é testosterona de idoso. Entendeu? Vamos melhorar essa testosterona. Você consegue incentivar a produção, né? Aumentar, incentivar que o corpo produza. Isso é muito importante. Então, às vezes, a pessoa acha, que nem você falou, a pessoa está para baixo, ou porque está motivada a comer aquilo. Às vezes, não é nem da cabeça dela, é dos hormônios dela, entendeu? Que não estão produzindo como deveria, por uma falta de vitamina. Por exemplo, a tireoide é que mexe muito com o seu corpo. Ela é que ajuda você a ter a aceleração, a você ter a queima das calorias. Com a tireoide baixa, você tem até queda de cabelo. Aí quando a gente vai analisar, por exemplo, uma mulher, o ciclo menstrual dela está muito forte, ela tem um sangramento muito grande, está com falta de ferro. O ferro participa de tudo. Então ela está com ferro baixo, como é que você vai ter os hormônios tireoidianos produzindo bem? Como que você vai ter uma serotonina produzindo bem? Não vai ter. Hoje em dia também a gente vê a pessoa com muita baixa B12. A B12 dá sintomas de depressão. Justamente que eu ia chegar nesse ponto aí. Eu, por exemplo, quando eu vejo que a pessoa tá, primeira coisa, vamos olhar B12. Tem que olhar B12. E outra coisa, a pessoa está com depressão. Se não repor B12, se não repor magnésio, é até uma dó. A pessoa tomar antidepressivo antes de tomar esses dois elementos. Eu conheci uma pessoa que falou, Rogério, não estou conseguindo sair da cama. Eu fui ver a B12 dela, estava 200. E outra coisa também, hoje você vai lá nos exames de sangue, eles falam que tá bom lá de 300 a 800. Não, eu gosto de B12 com 700. Entendeu? Ótima. Eu não quero ficar com a minoria, eu quero ficar com a maioria, entendeu? Eu quero ficar com ótima performance. Talvez 600, tá bom? Tá bom, não, eu quero com alta performance. Não, nós temos que buscar o que é melhor. Então eu vou buscar uma B12 de 700. Nossa, entendeu? Então... É que nem a D3 também. A D3 do exame fala que tá bom
30. Não, eu quero uma D3 de 60. Eu quero buscar o melhor. Eu quero ter uma melhor imunidade. A D3 ajuda até na construção muscular. Então, é uma coisa tão baratinha. Hoje em dia você encontra lá uma D3 por R$ 20. É, Que dá pra tomar 2 meses. tudo é acessível, né? Entendeu? Mas eu dou alternativas. Não, então, vai tomar sol. Toma sol 15 minutos por dia. Não quer tomar no rosto para não ter envelhecimento? Põe um chapéu, põe um protetor solar no rosto e toma no corpo. Mulher eu aconselho tomar o sol de short e com top, para que a maior parte do corpo fique para fora, para tomar esse sol. O homem é mais fácil, né? Toma de short, 15 minutinhos 4 vezes por semana, tá bom. Não tem tempo? Infelizmente vai ter que tomar a D3. E é isso, repor. Então, esse é legal da nutrição. Você faz um exame da pessoa, você repõe aqueles pontos que estão necessários. Entendeu? Você consegue ser mais... Por exemplo, uma B12, a B12 ela demora muito subir. Né? Às vezes a pessoa tem algum problema estomacal. Por exemplo, se é um bariátrico, geralmente tem que ser injeção. O bariátrico tem muita dificuldade para B12. Né? Mas uma pessoa comum, uma B12 em jejum aumenta, uma B12 sublingual. Então, tem várias formas de repor. E você vê a melhora é rápido. A pessoa, quando aquele nível chega no nível ótimo, a pessoa, nossa, eu já sou outra pessoa. É incrível. Eu acho que é implantar os pequenos hábitos, né? Eu mesma, eu trabalhava muito, muito. Eu rodava bastante antigamente, né? Assim, porque eu fazia muita, como é que se chama? Muito esforço físico, Tá. mas eu não tinha reposição. Então, assim, isso tanto que influiu em uma parte da minha vida a depressão, né? Eu tive depressão, Tá. mas... Às vezes até um burnout, né? E aí, assim, você vê caindo o seu desempenho, sabe? Você tendo baixo estímulo de tudo e você vai descontando em algumas coisas e isso vai acarregando, foi acarregando minha saúde, né? Então, assim, eu achei muito importante, muito, sabe? Muito, assim, muito técnico, né? Na parte de você explicar, sabe? De uma forma direta. Como é que às vezes a gente não brincar, né, com a nossa saúde, né? Que é o importante para, assim, para mim é importante a minha saúde. Sim, muito importante. Legal. Entendeu? Então, O que a gente vê muito, que você falou é verdade. Tem muita gente que não está vivendo, sabia? A gente fala que a pessoa está sobrevivendo. Ah, eu tenho uma dor há tanto tempo, eu tenho um cansaço há tanto tempo. Não é normal, né? Procura ajuda, entendeu? Quando você tiver uma saúde plena, você vai ver que diferença que é. Então tem muita gente que fala, sente dores, eu sinto uma má digestão há 10 anos, eu sinto uma dor há não sei quantos anos, e a pessoa, ela tá tanto tempo com aquilo que ela acha normal. Não, eu sempre tive assim, não existe esse sempre. Corre atrás, vamos resolver isso, entendeu? Se não resolver, no mínimo amenizar, entendeu? Todo mundo merece ter saúde. É importante, né? Porque sem saúde a gente não consegue desenvolver o nosso papel. E o seu, que nem você disse, né? Não só o seu papel, mas quantas pessoas estão dependentes de você. Verdade. Né? Quantas pessoas que você precisa estar bem para ajudar? Quantas pessoas estão debaixo ali do seu guarda-chuva? Né? Nós não podemos deixar a peteca cair. Quase já estamos chegando ao final, né? Minutinhos finais. Passou rápido. Passou muito rápido. E eu fiquei, sabe, só ouvindo aqui. Eu tô muito, assim, animada. Se deixar que eu falo o dia inteiro. É muito assunto. Mas vai ter uma próxima. Eu acho que tem a gente como desenvolver algumas coisas. Mas para nosso ouvinte aí de casa, eu gostaria que rapidinho passasse alguma coisa assim, prática para eles, talvez já implementarem, né? Porque é muito difícil. Às vezes a gente quer resultado, né? Mas a gente gostaria que você desse uma dica, assim, prática que pudesse implementar, talvez hoje já, para poder já, né, colocar como um hábito na vida dela. Qual seria esse hábito prático que pode implementar com o que tem dentro de casa? Legal. Uma coisa rápida, vamos lá. Primeiro, né, procure nunca comer o carboidrato sozinho. Por exemplo, vai comer um pão, come com ovo. Entendeu? Para quê? Para não ter a insulina. O carboidrato libera a insulina pega esse açúcar, o carboidrato, e guarda como gordura. Um segredo, sempre coma o carboidrato junto com uma proteína. Isso é uma coisa fácil de fazer. Né? Comer um pão, come um ovo. Comer um cuscuz, come um ovo.
Outra coisa interessante que eu te falei é o magnésio. Magnésio. Não podemos ficar sem magnésio. Magnésio 300 mg é bem acessível. Você tem até de um envelopinho de R$ 5 a um comprimido de R$ 30. Então tem para os dois gostos. Né? E outra coisa que eu acho muito interessante, que é uma dica boa, é vinagre de maçã orgânico. Tomar uma colher antes das refeições. Ele ajuda bastante a não evitar o pico de insulina. Acho que é uma coisa que você pode fazer a partir de amanhã. Nossa, e a gente, como é que te acha? Onde que a gente pode achar mais dicas práticas, né? Fala aí para o nosso público, Legal. o seu Instagram, as suas redes sociais, que muitas vezes a gente, né, já está tipo colocando a mão na massa, mas eles querem saber mais, indagar mais, né? E explorar um pouco mais para poder entender um pouquinho sobre a nutrição, né? Legal. O meu Instagram é rogeriobarbosa.nutri. Lá eu dou várias dicas de alimentação, dicas de conduta de vida. Vai encontrar várias dicas lá muito boas. Certo, muito obrigado pela sua Eu que presença. agradeço, foi um prazer imenso. Obrigado pelas dicas aí de casa. Para mim também vai ser muito valioso e a gente vai estar conversando aí sobre, né, sobre esse tema mais a fundo, com assim, né, fora dos bastidores aqui. Legal, vai ser um prazer. Eu agradeço pela sua presença, por esse episódio do nosso podcast. E eu agradeço a você, talvez para você compartilhar esse nosso podcast, esse episódio especialmente, porque talvez alguém de casa ou seu amigo esteja precisando dessas dicas importantes para poder implementar na saúde. E aí, como o Dr. Rogério falou, que são pequenas dicas práticas que você talvez pode começar a colocar já hoje. E não esqueça de seguir nas minhas redes sociais aí, @Lisbeth Sanches. A gente se encontra no próximo episódio.